Bom dia, essa é a nossa aula do CCNA 4, Access Control List, ACLs, tá? É uma aula muito importante. Na verdade, a gente reservou um pouquinho mais de tempo para falar sobre isso, porque apesar de ser um assunto extremamente profundo, né? Na verdade, a nível de CCNA, as ACLs são apresentadas e toda a lógica dela é apresentada e aplicada em filtros de pacotes. Tá? Então, essa série serve para um monte de coisas nos roteadores, tá? E em outros equipamentos da Cisco também. Então, é uma introdução importante às Access Control Lists. Ok? Então, o objetivo do capítulo é explicar como elas são utilizadas para proteger a rede corporativa. Configurar a Access Control List, ok? Na rede corporativa de uma filial de médio porte, inclusive definindo critérios de filtragem. Configurar as séries estendidas na rede corporativa. Nós vamos ver o que são as séries estendidas, as séries padrões, tá? As nomeadas, as numeradas, tá? Vamos ver tudo isso. Tá? E dois exemplos de séries complexas, só para ter um gostinho de que a ACL ela não é somente isso que está sendo apresentado aqui no início. Ela pode ter várias aplicações também. Né? Mais tarde, no CCNA 4, a gente vai aprender também, a gente vai voltar a usar as ACLs, quando a gente for falar de NAT. Tá? Então, bom, enfim, esse é um assunto interessante, tá? E importante. Okay? Vamos começar. Né? Para começar, vamos lembrar como é que como é que se estabelece uma sessão TCP. Tá? A gente já viu isso no CCNA 1, tá? Que isso seria um handshake triplo, né? Onde é estabelecida uma sessão. Essa sessão, ela, uma vez estabelecida, os dados são trocados. Tá? Reparem que para cada conversa TCP, tá? O DP também, mas o DP não tem essa negociação toda, né? Mas para cada conversa existem portas. A porta de origem e a porta de destino. Tá? E as portas vão ser parâmetros que serão usadas nas ACLs. Então, de 0 a 1023 são as portas bem conhecidas. De 1024 a 49.151 são as portas registradas. E acima disso, são as portas dinâmicas ou privadas. Aqui algumas portas TCP e algumas portas UDP e seus respectivos serviços. Tá? E algumas portas comuns. Ok? Só para lembrar a numeração dessas portas. Aqui, lembrando que o roteador é um dispositivo de camada 3, portanto, ele vai atuar na camada 3 filtrando esses pacotes, apesar de também poder consultar o cabeçalho da camada 4 também, tá? Mas é na camada 3 que acontece o roteamento. Então, vai ser a nível de roteamento que vai acontecer a filtragem. Se um pacote ele é desconhecido e entra no roteador, o roteador testa para ver se tem alguma ACL referente a esse pacote. Se ele for permitido, ele passa. Se ele for negado, ele vai ser descartado. Tá? Okay? Então, mais ou menos isso, a ACL seria um teste desse pacote. Tá? Aqui, dando um exemplo de diagrama de fluxo, nesse capítulo ele usa muito esse diagrama de fluxo, né? Chegou um pacote, lembrando, é o endereço IP, né? O cabeçalho do pacote, ok? De camada 3. Então ele pergunta, né?
de qual rede é esse pacote, da rede A da rede B, né? Está solicitando serviço da porta 80, permitir ou negar. Na rede B, solicitando serviço da porta 80, permitir ou negar. Então é mais ou menos isso, tá? Um detalhamento do slide anterior. Okay? Então, as Access Control Lists, elas são configuradas dentro dos roteadores e são aplicadas a uma determinada interface. Tá? Então, são listas de controle. São listas de controle que possuem comandos. Esses comandos são uma permissão ou uma negação, tá, de um determinado endereço IP e porta para um determinado serviço. Tá? Então, a ACL é simplesmente essa lista. Você pode criar quantas ACLs você quiser, né? Mas aí na hora de aplicar, você vai aplicar uma das interfaces. Tá legal? Ok? Muito bem. Oi, Carlos Vitor. Tudo bem? Vou dar uma pausa aqui, ok? Uma pausa aqui rapidamente. Então, começamos novamente agora a gravação. Agora mostrando a tela. Já se passaram 8 minutos de gravação sem a tela mostrada. Agora vamos lá mostrando a tela. Não tem problema não. Beleza. Carlos Vitor, se precisar me chamar, manda aí o chat aí que dá para ouvir. Agora dá para ouvir, tá? Beleza, então, eu estava falando já no início da aula, né, que essa é uma aula muito importante, porque as Access Control Lists, tá, elas são usadas nos roteadores, dentre outras coisas, para filtrar pacotes. Assim como o firewall, você pode usar o roteador na função de firewall, tá? E outros equipamentos da Cisco também, e outros equipamentos de rede também, como o firewall, as ACLs elas ajudam a configurar justamente essa filtragem de pacotes. Mas elas não se limitam a isso. Tá? Existe um mundo de coisas que você pode fazer com Access Control Lists. Tá? Inclusive, vamos ver 2 exemplos no final do capítulo que são diferentes desses. É filtragem de pacote também, mas é uma filtragem avançada. Tá? Só para ter uma noção da complexidade que pode ter esse assunto. Tá? Mas a nível de CCNA, realmente a funcionalidade das ACLs que a gente vai usar são funcionalidades relativamente simples. Tá? Então, se você já tem experiência com firewall, já estudou um pouco isso, filtragem de pacotes, você vai ter uma certa facilidade de compreender essa lógica, tá? E os comandos, tá? Os comandos que a gente tem que executar para aplicar essas ACLs, ok? Inclusive no CCNA4 a gente vai, CCNA4 que a gente está, né? A gente vai mais no final ver questão do NAT, né? Que acho que é no próximo capítulo, tá? Que a gente vai usar a série também para configurar NAT, tá? Muito bem. Então, a gente já explicou isso, mas sem animaçãozinha, né? Que uma conexão TCP ela se estabelece através de um handshake triplo, tá? E aí, uma vez estabelecida a sessão, só lembrando, se a gente viu no CCNA1, né? A comunicação é feita. Existem as portas bem conhecidas, registradas e dinâmicas. Aqui, alguns exemplos dessas portas, TCP. No caso, a comunicação UDP é feita sem estabelecimento de sessão, aquela animação anterior não acontece, diretamente a comunicação é feita, mas existem também portas, tá? E algumas portas comuns, ou seja, que são usadas tanto pelo TCP quanto pelo UDP. Então, essa numeração de portas é importante saber para a gente poder configurar a filtragem, né? Aqui, se a permissão do pacote passar, ele vai entrar numa interface, vai sair pela outra interface. Se o roteador tiver uma regra evitando
a passagem desse pacote, ele vai ser negado, né? Aqui tem o fluxograma, esse capítulo é cheio dos fluxogramas, tá? Que são simples, ok? Então, o cabeçalho IP, ele é analisado, endereço de destino, tá? Endereço de origem também, é analisado pela ACL, dizendo se ela vai deixar ou não o pacote acessar aquele tal daquele serviço. Okay? Então, eu estava explicando aqui nessa topologia que a ACL é justamente uma lista, com o nome de Access Control List. Né? A ACL é uma lista de permissões ou negações. Tá? E dentro dessas permissões ou negações, vocês podem ter o endereço de origem, o endereço de destino, a porta de origem, a porta de destino, dentre outras cositas mais, mas o principal é isso. Tá? Então você pode criar quantas listas você quiser, tá? E depois de criada, essa lista pode ser aplicada a uma interface. Então são duas etapas, né? Primeiro você cria a lista, depois você aplica essa lista a uma interface. Logicamente, dependendo de onde você aplica a lista, ela vai ter um efeito, né? Nós vamos ver que vocês podem aplicar essa lista na entrada, com o pacote entrando ou com o pacote saindo de cada roteador. Tá? Né? Então está aqui. Isso é importante também, que isso é questão de prova, né? Você pode criar access lists para cada protocolo de camada 3. Por exemplo, IP, IPX e AppleTalk. Tá? Em cada protocolo, né, quantas você pode ter no máximo, tá certo? Então, por interface, você pode ter uma série por protocolo, tá? Você pode ter no máximo 3. Uma série por interface, tá certo? Por exemplo, para essa interface. E na interface, ela pode estar entrando ou saindo, tá certo? Então, aqui tem um exemplo. Vamos ver um exemplo. Não, acho que no próximo slide tem um exemplo. Não. Aqui é uma matemática, você tem que multiplicar essas coisas para saber o quanto de número máximo de ACLs que podem ser aplicadas no roteador. Tá? Levando em conta essas regras, né, você só pode ter uma série por protocolo. 3. Você só pode ter uma série por interface, por protocolo. Você só pode ter uma ACL entrando e uma ACL saindo. Tá certo? Então, você tem um número máximo de ACLs, tá, que você pode aplicar. Ok? Vai multiplicando isso. Você tem 2 protocolos e uma interface. 2 protocolos e uma interface, você pode 2 entrando, 2 saindo, no máximo você vai ter 4 ACLs aplicadas àquela interface, vamos dizer assim. Entendeu? Então tem um exemplozinho de continha aqui, vai ter mais à frente talvez. Enfim. Mais um fluxograma. Tá? Como é que as ACLs funcionam? Né? Pacotes para interface no grupo de acesso. Tá? Access Group é como se fosse a ACL aplicada à interface. Uma vez que a ACL está aplicada à interface, essa ACL ela possui várias linhas de comando, de permissão ou negação. Então, testa a primeira linha. Né? Se a primeira linha corresponder ao pacote, o pacote é para o endereço 926811. Né? Se chega um pacote justamente para esse endereço, ele vai corresponder a essa primeira linha. Correspondeu à primeira linha da ACL, já parte aqui para o final. O que é o final? Vai permitir ou não? Permitiu, segue seu caminho. Não permitiu, joga no lixo. Se não atendeu a primeira linha, passa para a segunda linha, depois passa para a terceira linha e assim por diante. É uma lógica simples. Tá? E aqui essa é uma série, ela está aplicada à porta de entrada. Está com um comando IN. Tá? É uma série de entrada. Uma série chega ao roteador, passa por esse fluxograma. Se uma série vai sair do roteador, tá? Se a série está aplicada a out, a saída daquela interface, né? O pacote entra na interface,
passa pela tabela de roteamento. Logicamente, se não tiver na tabela de roteamento, é descartado. Se tiver, é escolhida uma interface de saída. Aí, então, só então, a ACL é testada, tá? Se a ACL está na saída. Então, corresponde a ACL. Se tiver ACL, vai direto para o teste da ACL. Se não tiver ACL, já vai para a saída direto, tá certo? Isso é um fluxogramazinho, só para o pessoal entender essa questão, né? Eu acho que na hora que a gente pratica o exercício de ACL, a gente acaba entendendo mais que esses fluxogramas, tá? Se o Carlos Vitor tivesse microfone, eu ia pedir para ele tentar me explicar esse fluxograma aqui, tá certo? Que a gente bateria um papo, né? A gente está sem microfone, tudo bem. Então, o roteamento e processo de ACL no roteador. Aí ele vai juntar os dois, né? Esse é um processo geral. Tá? Então, chega um pacote na interface do roteador. Corresponde ao endereço de camada 2, ou seja, o pacote é para o roteador? Óbvio, né? A primeira coisa que ele testa é isso, né? Que não está no meio lá. É para o roteador? Beleza, continua. Não é, descarta. Primeira coisa. Tem ACL de entrada na interface? Sim. Então, tá na lista? Sim. Então, permite ou não? Sim. Ele vai rotear o pacote para a interface de saída. Qualquer coisa diferente disso, né? Se não tiver ACL direto, ele vai para a interface de saída, né? E qualquer coisa diferente disso, ele vai ser descartado. Aqui tem uma coisa aqui, ó, negação padrão, negação implícita, tá? O que acontece? Se você tem uma ACL, uma lista, né, e nenhuma delas corresponder ao seu pacote, ela, por padrão, é descartada. Tá? Então, o que acontece? Qual é o perigo disso aí? Por exemplo, você constrói uma lista, aplica ela numa interface, só que você esquece de preencher a lista, não põe linha nenhuma lá. Tá? O que vai acontecer? Tem uma negação padrão. Tá? Não correspondeu a nada, é negado o pacote. Tá certo? Ou então você fez uma lista e errou lá um númerozinho. Então o pacote não vai corresponder a nenhum outro. O que vai acontecer? Vai ser negado por padrão. Então essas são as coisas chatinhas da Access Control List. Bom, muito bem. Passou pelo ACL de entrada. Tá? O que ele vai fazer? Vai para a interface de saída. Para Alt, para saída, tem alguma ACL? Não, vai direto. Sim, vai testar a correspondência. Entrou em alguma das linhas, vai permitir ou negar. Daí vai para a interface de saída. Tá? Faltou uma setinha aqui. Ok? Entendido? Beleza? Podemos continuar? Okay. Bom, aí está o comando. Esse é o comando para criar uma ACL. Existem dois tipos de ACL. ACL padrão e ACL estendida. A ACL padrão, tá? Ela única e exclusivamente vai testar o endereço IP de destino. Só. Tá? Só. Não tem porta, não tem endereço IP de origem, não tem nada. É uma série construída para ser rápida. Tá certo? Para gastar pouco recurso do roteador. Então, a única coisa que a ACL padrão filtra é o endereço de destino só. Desculpa. Endereço de origem, desculpa. Endereço de origem só. Tá certo? Então, se a origem do tráfego tiver esse endereço, no caso aqui, vai ser permitido. Acabou. Beleza? Já a Access List, que é estendida, aí você pode testar tudo. Pode testar o protocolo de camada 4, se é TCP, se é UDP, ou então se é tudo quanto é protocolo, você pode testar isso. Você pode testar o endereço de origem, o endereço de destino, que ele botou N aqui, qualquer endereço de destino,
e a porta de origem e a porta de destino. Inclusive está dizendo equal 80, igual a 80, mas pode testar se essa é maior que 80, se é menor que 80. Você pode fazer uma variação aí. Tá? Esse TCP, em vez de TCP, pode ser IP, que é tudo. Tá? ICMP, que é ping, essas coisas, UDP e TCP. Ou então um número do protocolo. Porque no cabeçalho lá, cada protocolo tem um número. Tá? Existem outros protocolos, por exemplo, protocolo de roteamento e etc., que também podem ser filtrados. Tá? Ok? Beleza? Então, repetindo, só para corrigir o erro que eu falei anteriormente, Access List padrão só olha o endereço de origem. Access List estendida olha o endereço e a porta de origem e de destino. Ok? Então, são duas diferenças, né? Aqui. Um ACL padrão, mais um fluxograma. O pessoal estava inspirado aí, né? Pacote recebe. É um pacote IP? Não. Então, vai direto para a saída. É um pacote IP? Sim. Então, tem uma lista de acesso padrão nessa interface? Se não tiver, manda direto para a saída. Se tiver, vai testar. Né? A entrada na lista corresponde ao endereço de origem? Origem. Sim. Beleza. Então, ele vai conseguir passar mais uma etapa. Permite ou nega? Permite. Sim. Beleza. Esse endereço está na tabela de roteamento só depois que ele vai para a tabela de roteamento. Repara. Né? Sim. Então, vai sair. Caso contrário, ele é descartado. Tá? Ok? Então, mais um fluxogramazinho para vocês olharem depois. Ok. Como é que a gente pega e como é que o roteador vai saber se aquilo é uma ACL estendida ou se é uma ACL padrão? Tá? Bom, aí mais dois tipos, né? A gente tem tanto a série estendida quanto a série padrão, ela pode ser numerada ou nomeada. Tá? Se ela for numerada, a faixa de números que eu estou usando vai determinar se ela vai ser uma padrão ou uma estendida. Tá? Se eu uso os números de 1 a 99 ou de 1300 a 1999, o roteador vai entender que aquilo vai ser uma série padrão. Se eu numero a ACL de 100 a 199 ou de 2000 a 2699, ele vai entender que aquilo é uma ACL estendida. Tá? No CCNA a gente vai falar só de ACL IP, tá? ACL IPX, ACL Poltok tem outra numeração. Tá legal? A gente só vai trabalhar as IPs. Se eu atribuo um nome, tá? Na hora de gerar a ACL, eu vou dizer se ela é standard ou se ela é estendida. Tá? Ok? Na hora de criar. Se eu uso uma série nomeada, eu detalho direitinho. Aqui, pelo próprio número, eu já sei. Tá? Então, como é que é uma série nomeada? Bom, os nomes podem conter caracteres alfanuméricos. Logicamente, se eu tenho ACLs nomeadas, é mais fácil do que eu identificar o que elas são, do que as numeradas. Tá? Então, geralmente, as ACLs nomeadas, e tem outras facilidades também, que tem as ACLs nomeadas. Tá? Os nomes, a gente sugere que seja sempre em letras maiúsculas. Tá? E os nomes podem conter espaços, não podem conter espaços, pontuação, tá? E tem que começar com uma letra, mas pode ter letras e números. Tá? A grande vantagem da série nomeada em relação à numerada é que você pode excluir ou adicionar entradas, sem ter que apagar a SL toda. Tá? Numa série numerada, se você errou uma coisinha, você tem que apagar ela toda e escrever ela toda de novo. Tá? Por isso até que é recomendado que você faça num bloco de notas da CL, e depois copie e cole. Se você errou, ter que criar tudo de novo, você já está lá no bloco de notas já o negocinho salvo. Tá certo? É um macete. Bom, onde é que a gente vai aplicar as ACLs? Né? Nós criamos a lista. A gente quer negar o endereço de origem tal. Tá certo?
Ou então a gente criou uma estendida. A gente quer negar um endereço de origem tal com destino tal. Tá certo? É recomendado, né? O que é recomendado? Você colocar a ACL padrão, né, na interface que estiver mais próxima possível da origem. Não, do destino. Tá? E a ACL estendida o mais próximo possível da origem. A gente vai ver essas duas localizações aí. Tá? Ó, localiza as ACLs estendidas mais próxima da origem. E a ACL padrão mais próximas do destino. Tá? Tá certo? Por quê? Como a ACL padrão só especifica o endereço de origem, tá legal? Se eu ponho ela aqui na origem, ela vai me negar tudo, certo? Não chega em nenhum lugar. Né? Se eu ponho exatamente no destino que eu quero, aquela coisa que está faltando na ACL, que é o destino, vai ser identificado justamente pelo quê? Pelo local onde eu estou colocando a ACL. Tá? Então, se eu quero negar acesso a, por exemplo, a esse PC3, do PC1 negar o acesso ao PC3, eu vou colocar essa ACL aqui nessa interface do R3. Tá? Que é mais próxima possível que do destino. Porque tudo que chegar aqui e tiver origem aqui, aí sim, não vai chegar no PC3. Se ao contrário eu colocasse aqui, nessa interface mais próxima do PC1, ele ia negar tudo ao PC1. Tá certo? Entretanto, isso gera um tráfego, às vezes desnecessário. Por isso que existem as ACLs estendidas. A ACL estendida, ela tem tanto origem quanto destino. Então, eu já posso colocar elas mais próximo possível da origem. Tá certo? Então, a regrinha é a seguinte. A ACL estendida, mais próximo possível da origem. E a ACL padrão, mais próximo possível do destino. Entendido? Ok? Beleza. Passando mais um pouquinho por aqui. Aqui são as práticas recomendadas, aquela coisa, né? Política de segurança da organização, aquilo que a gente viu no capítulo passado. Descrição, importante, ó. Toda list Access Control List pode ter uma das listas chamada Remark, que é a descrição. Você pode colocar nela uma descrição do que ela é. Importante para documentar isso. Ó, eu uso um editor de texto, tá vendo? Então, cria no editor de texto, no bloco de notas, a Access Control List. Depois que você vai copiar e colar no roteador. Tá? Não digita direto no roteador, que você errar um é horrível de consertar. Né? Teste a ACL numa rede de desenvolvimento, antes de colocar na rede de produção, evidentemente, porque uma ACL mal colocada ela pode ferrar com a comunicação da rede inteira. Tá? Nunca se testa ACL numa rede em produção. Aqui tem um exercício, 3 exercíciozinhos, que é importante depois de vocês fazerem. Tá? Muito bem. Como é que a gente insere, como é que é o comando para inserir as listas? Tá? Simplesmente é o comando access list, um número da lista numerada, tá? Access list, um número da lista. O comando, se é para permitir ou se é para negar, um endereço de origem, uma série padrão. Tá? Eu posso também colocar a máscara. Repare que a máscara é uma máscara coringa, a gente vai falar sobre ela já. Ela é o inverso da máscara normal, praticamente. Para a gente é suficiente saber isso, que ela é o inverso da máscara normal. Tudo que é 255 numa é 0 nessa, e tudo que é 0 nessa é 255 na outra. E aqui tem 2 linhas. Tá? Se você quer entrar uma linha só, é assim. Se eu quero entrar 2 linhas, é assim. Tá certo?
Muito bem. Aqui mais um fluxograma. E está testando as access lists, né, se vai permitir, se não vai. Né? No caso, ele está colocando várias access lists aqui. Tá? Ele vai testando elas em sequência. Lembrando que sempre ao final da lista tem uma negação implícita. Tá? Ok. Bom, aí a sintaxe total de um access list padrão. Tá? Access list e o número. Ou vai ser deny, depois ou vai ser permit, ou vai ser remark. Remark é aquela descrição da access list. Né? Origem, endereço de origem e a máscara coringa da endereço de origem. Tá certo? E o log é opcional, caso você queira marcar o que está acontecendo nessa access list. Tá? Okay? O comando é esse aqui. Ó. É um comando que se dá na configuração global do roteador. Você dá conft, é lá que você vai criar a access list. Tá certo? Access list, o número dela, se eu vou permitir ou se eu vou negar, deny ou permit, ou se eu vou simplesmente colocar uma observação, remark. Endereço de origem, opcionalmente a gente tem a máscara coringa e opcionalmente a gente tem o log. Tá? Okay? Aqui um exemplo. Access list 10. Permite 192.168.10.0.0.0.255. Tá certo? Para a gente remover uma ACL, é só dar no access list 10. Ou seja, para a gente entrar com as linhas em sequência numa ACL, a gente vai dar access list 10, o comando, access list 10, o comando, access list 10, o comando. A gente vai criando uma lista, todas elas pertencentes à lista de acesso 10. Tá? Quando a gente dá no access list 10, a gente apaga tudo. Só isso. Simples. Remover é bem mais fácil do que criar, né? Aqui, show access list, dá o nada. Tá? Comentário, remark, né? Access list, remark, né? E aí você põe o que a access list faz. Importantíssimo. Uma access list pode ter várias linhas. Aqui ele está apresentando a máscara coringa. Tá? O que é a máscara coringa? A máscara coringa é aquela tipo uma máscara inversa da máscara de subrede, tá? Mas o que ela faz? Tá? Ela determina qual é a parte do endereço IP que vai ser testada pela ACL. Tá certo? Se tiver 0, vai ser testada. É como se tivesse uma porta aberta. E se tiver 1, significa que ela vai ignorar. Qualquer valor que esteja ali vai dar certo. Tá certo? Exemplo. Você tem um 92.168.10.0 com a máscara 00.255.255. Significa que tá, os números que ela vai testar vai ser um 92.168. Qualquer endereço, por exemplo, uma ACL padrão, que testa o endereço de origem. Né? Se eu coloco na ACL 92.168.10.0 com essa máscara, ele não vai permitir só essa rede aqui. Não. Ele vai permitir qualquer rede que comece com 92.168. Qualquer uma. Porque a máscara coringa está falando para você ignorar esses dois últimos octetos. Tá certo? Na nossa prática de CCNA, tá, a gente não vai usar todo o poder da máscara coringa. Tá certo? A gente simplesmente, 99% dos casos, a gente vai pegar a máscara normal e vai inverter ela. E vai ficar a máscara coringa. Tá certo? Aqui ele está dando vários exemplos de máscara coringa. Por exemplo, 00000 vai ter que corresponder exatamente a esse endereço aqui. Tá certo? 2555555 significa que vale tudo. Vale tudo, vai passar tudo. Tá certo? E aqui só o último octeto, ele vai passar tudo e o resto dos octetos ele vai testar. Tá? Aqui uma outra máscara coringa em que você estabelece uma faixa de endereços, tá vendo? Uma faixa de endereços.
vai desde o 926816 até o 926831. Eu botei essa máscara coringa aqui. Tá? Essa máscara coringa, né? Ela pegou as numeradas ímpares da rede principal. Então, olha só, a máscara coringa ela tem uma potência para selecionar endereço violenta, tá certo? Mais do que a máscara normal. Tá? Mas lembrando, o que a gente vai usar geralmente é inverter, ou seja, eu pego a máscara normal, subtraio 255 e vai virar a máscara, inverto, né? Inverto ela. E vai virar a máscara coringa. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho esse 255, 255, 255, 240. É a máscara de subrede. Qual é a máscara coringa relacionada a ela? É só você inverter. 255 menos ela. Vai dar isso aqui. É 255 menos o valor, né? Aqui, mesma coisa. Tá certo? Então, transformar uma máscara de subrede em máscara coringa é pegar 255 menos a máscara de subrede. Ok? Beleza. Aqui ele tá mostrando duas máscaras coringas importantes. A primeira é 0.0.0.0, que você estabelece apenas um único endereço. Tá? E a 255.255.255 é que você passa tudo. Certo? Significa todos os endereços. Ok. Bom, permitir 0.0.0.255.255.255 é mesma coisa que permitir tudo. Tá? Então, em vez de fazer 0.0.0.255.255.255, você dá permite N. Tá? O N é uma abreviatura desse 0.0.0.255.255. Da mesma forma que o host, ele vai substituir essa máscara de máscara coringa 0.0.0.0. É o host. Você quer pegar só esse host. Tá certo? Então, em geral, a gente, na hora de criar uma access list, a gente não usa. Isso funciona também, tá? A gente não usa, a gente usa o N e a gente usa o host. Tá? Tudo bem. Então, aí, os procedimentos. Né? Ele já vai aplicar na interface. Tá certo? Então, criou a lista de acesso. Tá criada uma ou mais listas de acesso? Beleza, agora vamos para a interface. Tá? Aí você vai na interface e aplica a lista de acesso. Como? Usando o comando access group. Tá? Então, como é que é esse comando? IP access group, o número da access list que você criou e o sentido, se é out ou se é in. Tá certo? É simples. Não tem mistério. Tá? Primeiro eu crio o access list na configuração global, depois eu vou para a interface e dou o IP access group. Exemplo. Né? Access list 1 permite o 92.68.10.0. Então, eu vou permitir toda essa rede aqui, o 92.68.10.0/24, que é 0.0.0.255, corresponde a /24. Tá? Só isso aqui faz alguma coisa? Nada. Faz nada. Para isso aqui funcionar, eu tenho que aplicar numa interface. Como é que eu aplico uma interface? Vou para a interface serial 000, normalmente deve ser, eu estou no R1, né? Vou para a interface 000, que é essa aqui de saída, tá certo? E digo o seguinte, IP access group 1 out. Ou seja, essa rede aqui não sai pela essa interface. Tá legal? Lembrando que ele aplicou corretamente. Né? Ele aplicou a access list, a interface que está mais próxima possível ao destino. Tá? Ok? Outro exemplo. Essa access list tem duas linhas. Tá? Primeiro, ela vai negar o 10, a rede 10, tá? E vai permitir, quer dizer, ele vai negar, desculpe, o host 192.168.10.10, porque, olha só, esse 0.0.0 é host, tá? E vai permitir o restante. Tá? Ou seja, ao permitir a rede completa
numa linha que está depois de negar o host, primeiro ele vai negar o host e o que sobrar ele vai permitir para sair pela interface serial 0, que está aqui no IP Access Group. Tá? Outra opção, de novo, ele nega aquele host e permite uma rede maior ainda, né? 9268/16. Tá? De novo, aplicando lá. Dúvida? Tranquilo? Ok. Muito bem. Você pode aplicar também a Access List às portas virtuais, ou seja, a gente chama de VTY, é o acesso ao console do remoto do roteador. Tá? Então, na hora de aplicar uma Access List lá, você tem que usar o comando Access Class. Tá? Podia ser Access Group também, né? Mas o nome é Access Class. Tá? Então você pega o seguinte, ó, Access List 21, permite o 926810, permite também o 926811, né? E o resto você nega. E você aplica, você entra no line VTY e aplica Access List 21 na entrada na line VTY. Ou seja, quem vai acessar o roteador por Telnet ou por SSH? Somente esses dois blocos de endereço aqui. Tá certo? Também mais uma opção de você aplicar Access List padrão. Tá? Se você quiser editar uma Access List numerada, tá? A única maneira de fazer isso é você apagar ela toda e criar novamente. Tá certo? Não tem jeito de você editar linha por linha. Ele está querendo colocar isso aqui. Tá? Comentários das ACLs é o Access List Remark. Tá? Também mostrando como é que você usa tanto na padrão quanto na nomeada, tanto na numerada quanto na nomeada, você põe um remark para dizer o que ela é. Tá? Muito bem. Vamos trabalhar Access List nomeada agora. Tem uma diferençazinha para Access List numerada para nomeada. Primeiro, você na numerada não precisa começar com IP. Por quê? O próprio número vai dizer para o roteador que protocolo está sendo usado. Tá certo? Na nomeada, não. Na nomeada, eu tenho que começar o comando com IP, para ele saber que o quê? Que a Access List, ela é uma Access List deste protocolo IP, não é IPX nem AppleTalk. Tá? Digo se é padrão ou se é estendida, não tem número para ele saber qual é, então tem que dizer explicitamente, Standard ou Extended. E o nome. Tá? Então, enquanto a outra é Access List, o número, e vamos nessa, esse não. Access List, Standard ou Extended e o nome. Outra diferença que não tem na anterior. Na anterior, na numerada, você vai entrando comando por comando. Sempre, Access List 10 comando, Access List 10 comando, Access List 10 comando. Aqui não. Aqui, uma vez que você imprime esse comando, você entra num estado de configuração de Standard ou de Extended não numerado ACL, tá certo? E você coloca um comando depois do outro. Tá? Que permite denial remark e, no caso da padrão, você coloca só o endereço de origem. Tá? Depois, o IP Access Group, na hora de você aplicar o IP Access Group, em vez de colocar um número, você coloca um nome. Certo? Vou dar um exemplo aqui. IP Access List Standard, No Access. No Access é o nome que eu botei. Por que a Cisco sugere colocar maiúsculo? Para você não confundir isso com um comando do roteador. Tá certo? Então, fica mais didático. Toda vez que você vir uma coisa maiúscula nessas linhas de comando aqui, significa que foi o usuário que inventou aquele nome. Tá certo? Todas as coisas que são minúsculas são comandos internos do roteador. Deu para entender por que ele fala para botar maiúscula? Tá? Então, beleza. Então, IP Access List Standard.
No access é o nome da lista, uma lista padrão. Eu entro na interfacezinha, no subcomandozinho de configurar a CL. Tá? E aí eu faço 2 comandos, sem precisar de novo repetir access list, como eu fazia na numerada. Né? 2 comandos, tá certo? Dei os 2 comandos, eu entro na interface e aplico IP Access Group, dou o nome, não esquecendo de colocar se é entrada ou se é saída. Tá certo? Beleza. Então, a sintaxe é relativamente simples, né? O comando show access list, ele vai mostrar as listas de acesso. Repara, se a lista de acesso ela tem nome, ela vai ser numerada. Olha as numerações automáticas que ele põe aqui, tá vendo? Essa numeração vai nos ajudar a quê? Fazer uma edição sem ter que apagar tudo. Ok? Então, repare, na hora de entrar com as listas, eu não numerei. E o sistema numerou automaticamente para mim as listas. Tá certo? E aí, se eu quiser depois adicionar uma linha, né? Por exemplo, show access list, tem a linha 10, 20 e 30. Eu entro IP access list na lista web server e dou 15, dou um número antes do comando. Automaticamente ele vai entrar entre o 10 e o 20. Ó. Ele já numera de 10 em 10 para te dar 10 chances de você entrar com a linha ali. Tá certo? 10 não, né? Deve ser 8. Tá certo? Então, você coloca a numeração e entrou. Você enfiou uma linha ali dentro sem ter que apagar toda a lista. Tá certo? Mesma coisa se você quiser modificar. Modificar, é só você entrar com a mesma numeração. Ele vai substituir aquela linha pela que você está colocando. Então, as listas numeradas, as listas nomeadas são editáveis. Tá legal? Muito importante, muitíssimo. Agora, eu nunca falei isso, mas é muito importante fazer esse packet tracer. Tá? Só fazendo que você vai entender. Tá? Não tem como atender a CL na teoria. Você pode até entender bonitinho as regras e tal, mas se você não pegar e botar a mão na prática, a mão na massa, você não vai entender a CL. Então é importante, mais importante de todo o capítulo são fazer todos os packet tracers de todo o módulo, né? De todos os capítulos do módulo, esses packet tracers desse capítulo são os mais importantes de serem feitos, tá? Todos. Bom, e a CL estendida? A CL estendida, mais um fluxogramazinho, né? Que ele adora isso aí. A CL estendida, além de testar o endereço de origem, pode testar o resto. Ela é muito poderosa. Tá certo? Então, esse fluxograma diz mais ou menos o que é esse fluxo, né? De ACLs estendidas, que é bem parecido com a padrão. Só que aí ele vai testar também o endereço de destino, além do endereço de origem, a porta de origem, a porta de destino. Padrão não testa essa porta, só estendida. Tá? Olha como é que é a estendida numerada. Tá? Vamos lá. Access List 114. Primeiro, a numeração já é diferente. Tá certo? Para dizer que ela é estendida. Se eu tentar usar uma numeração que é da padrão e preencher o comando aqui, vai me dar um erro. Tá certo? Então, só usando a 114, que está na faixa de endereço da estendida, que a gente viu lá no início do capítulo. Tá? Bom, Access List 114. Permita protocolo TCP do endereço 192.168.20/24, essa máscara coringa do /24, essa origem. Para que destino? Qualquer um, N, desde que a porta de destino seja igual a 23. Certo? Vai permitir o telnet. Repara, eu posso entrar com o comando tanto numerando a porta de destino, quanto escrevendo a palavra telnet. Ah, malandro, se você esqueceu os números, né? Ajuda a gente. Aqui, ó, permite 21. 21 é o quê? FTP. E 20, FTP data. Tá?
várias portas. Como é que eu não sei o nome, o que eu faço? Dou o comando e coloco uma interrogação. Olha que beleza, ó. Na interrogação ele diz todos os protocolos que ele suporta ali, tá vendo? São vários, né? Tá certo? Access List 101 permite TCP N igual interrogação. Aí você tem todos. Usar o help do iOS é bom por isso, né? A gente usa muito o interrogação. Tá? Tanto o tab quanto a interrogação. Né? E, enfim, comando completo. Está aqui, ó, Access List. Né? O número dela permite, nega ou coloca observação. O protocolo da origem, se é TCP, se é UDP, se é ICMP, se é o que for. E a máscara, tá certo? Quer dizer, o protocolo, o endereço de origem e a máscara, que é opcional. O operador, ou seja, é igual, é maior, é menor, né, que a porta, tá certo? O número da porta. Depois vem o destino com a mesma coisa. Tá? Então está aqui, ó, Access List tem que ser de 100 a 199 ou de 2000 a 2600, né? De 100 a 199 dá para escrever muita lista, né, no mesmo roteador. Se o cara acabar com essas 99 listas, ele pode usar aquelas outras ali. Tá? Beleza, aqui, vamos lá. Vamos lá. Vamos interpretar essa Access List aqui, tá certo? Eu não apliquei ainda, estou só criando a Access List. Depois eu vou lá na interface e vou aplicar. Tá? Eu estou aonde? Eu estou no R1, certo? R1. Access List 103, vai ser estendida. Vai permitir o TCP dessa rede 92.168.10, que é a origem, tá certo? Para qualquer destino de porta 80, ou seja, que seja www, servidor www, tá certo? Outra, 103 também. Então vai ser a segunda linha da Access List 103. 192.168, a mesma rede, também permite o 443, que é o protocolo web seguro, HTTP seguro. Eu vou ter uma outra linha, uma outra Access List, que é 104, que eu vou permitir o TCP de qualquer origem para esse destino, desde que a conexão esteja estabelecida. Lembra que aquela conexão TCP, ela faz aquele handshake e tal? Só se a conexão estiver estabelecida. Tá? Então aí, colocou mais uma coisinha aqui, né? Que só é permitido pôr na lista estendida. Na padrão não dá para pôr essas coisinhas. Tá? Aí eu vou aplicar. Né? Eu vou aplicar a 103, né, na interface serial 0. Né? A 103 para sair, ou seja, permite que essa rede local aqui acesse um servidor web aí, tá certo? E vou colocar a 104 na entrada, ou seja, só vou permitir conexões que estejam estabelecidas para um determinado servidor aqui na minha rede local, tá certo? Se eu quero, estou fazendo uma outra lista de acesso agora, tá? Um outro exemplo. ACL estendida para negar FTP de subredes. Eu vou usar a lista 101, tá certo? 3 linhas na lista 101. A primeira vai negar TCP, cuja origem é essa, cujo destino, a origem é 11, destino é 10, tá? E o destino, porta 21, que é FTP. Mais uma lista, porta 20, que o FTP, na verdade, usa 2 portas, tá? Uma última, que é importante pôr, permite IPNN, ou seja, não tem uma negação implícita? Se eu quero somente negar o FTP e permitir o resto, eu sou obrigado a usar esse permite IPNN. Senão ele vai me barrar tudo. Certo? Vou para a interface, FAST01 do
roteador 1, que é essa aqui, né? E aí faço IP Access Group 101 para entrar, tá certo? Entrar. Então, ele só permite a entrada disso aqui, tá certo? Legal, o Telnet, a mesma coisa. Vou usar a lista 101. Aqui é um outro comando, tá? Por quê? Porque essa aqui, não sei se ele vai colocar na mesma... Ele está acrescentando linhas ali. No caso, não vai funcionar. Isso aqui é um outro exemplo, tá? Um outro exemplo diferente. Vamos estar configurando de novo o roteador. Só nega Telnet de subrede. Então tá 101. Vai negar Telnet, permite IPNN, e aí aplicou na interface. Ok? Estendida e nomeada. Tá certo? Está dando um exemplo aqui. Criou uma access list estendida chamada Surfing. O Surfing, qual é a política local? Permite solicitações para as portas 80 e 443. Então, permite TCP da rede 10 para a porta 80, permite TCP da rede 10 para a porta 443. E a Access List Browsing, ela permite respostas. Ou seja, eu tenho um servidor na minha rede local. Então, quero permitir que ele responda a conexões estabelecidas. Então, vou lá. Permite TCP/N, desde que a origem pode ser qualquer uma, o destino meu servidor, desde que a conexão esteja estabelecida. Tá certo? Beleza. De novo, Packet Tracer. Somente com esse Packet Tracer que você vai começar a entender essa lógica, tá? Você vai aplicar, vai errar a sintaxe, vai copiar, vai colar, vai aprender tudo. Legal? Bom, já numa finalização agora, a gente vai apresentar algumas ACLs complexas, tá certo? Não se espera que você entenda profundamente a nível de CCNA o que realmente está acontecendo por dentro do roteador ao aplicar essas ACLs. Entretanto, será cobrada na prova, pode ser cobrada na prova, que você execute esses comandos, ou que interprete se ele está certo, se está errado, tá certo? Ou que você conheça os termos que estão sendo usados. Tá? A cobrança não vai ser uma cobrança profunda, mas vai ser uma cobrança de acordo com o que ele está apresentando aqui. Tá? Então, 3 tipos de ACLs complexas. Só para dar um gostinho aí no CCNP ou no CCNA Security, tá certo? Que são as ACLs dinâmicas. Tá? O que ela vai fazer? Ela vai permitir que um usuário que pretenda, né, atravessar aquele roteador, que pretenda usar aquele roteador, use uma conexão Telnet para poder se conectar, para poder esse tráfego ser autenticado. Tá? É um negócio interessante. As ACLs reflexivas permite o tráfego de saída, mas limita o tráfego de entrada em relação a sessões com origem dentro do roteador. Tá? Ou seja, somente aquilo que o roteador pediu é que ele vai receber. Se tiver alguém oferecendo alguma coisa para o roteador que ele não pediu, ele não vai receber. Tá? Essa é reflexiva. E é baseada em tempo. Né? É aquelas ACLs que só vão funcionar num determinado horário agendado. Né? Dia, hora e semana. Tá legal? Aí o relógio do roteador tem que estar certo. Importante, né? Vamos lá. Cada uma delas. Começar com a dinâmica. Muito bem. O que é a dinâmica? É o lock and key. É um recurso de segurança. Tá? O PC1 vai usar um telnet para se conectar ao R3 e autenticar. Durante um determinado intervalo de tempo, o PC1 vai poder utilizar o FTP e o HTTP
na conexão com o R3, ou seja, ele vai poder acessar alguma coisa que tenha nessa rede aqui, que seja FTP, servidor FTP ou servidor HTTP. Mas primeiro tem que autenticar. Tá certo? Ok? Então, essa série dinâmica é um jeito de você incluir uma funcionalidade que a ACL não tinha, que é uma autenticação. Tá certo? Por enquanto, a filtragem estava apenas no quê? No endereço de origem, na porta de origem, no endereço de destino, na porta de destino. Qualquer um que tenha aquele endereço pode entrar. Você sabe que é muito fácil eu pegar e fingir que estou com o endereço. É só pegar na minha placa de rede e botar meu endereço ali. Tá certo? Então, foi uma maneira encontrada do quê? De você, além de ter aquele endereço, você também tem que se autenticar. Né? E que autenticação ele usa? Uma que já existe, né? Que é a autenticação Telnet. Tá legal? Beleza? Então ele vai dizer qual é a sintaxe disso aí. Tá? Ou já está dito, não. Vai dizer a sintaxe agora. Né? Sintaxe. Muito bem. Começando, primeira etapa. Vou criar um usuário com uma senha. Certo? Primeira coisa que eu tenho que ter. Posso usar a autenticação externa? Posso. Tá? O roteador pode usar a autenticação externa. Mas ele está mostrando qual é o comando mais simples, tá legal? Um comando em que a autenticação é feita dentro mesmo do R3. Tá? O R3 está aqui, é dentro dele que eu estou configurando todo esse negócio de ACL dinâmico. Crio o Access List. Access List 101, portanto, estendida. Tá? Permite o TCP de qualquer endereço de origem para o endereço de destino 10.2.2.2, ou seja, para alguém, para essa faixa de endereços aqui, 10.2.2.2. Certo? Beleza. Ou seja, mas para quê? Telnet. Ou seja, depois eu vou aplicar na entrada do roteador essa access list para que qualquer endereço TCP que tente acessar o próprio roteador, certo? Que é 10.2.2.2, em Telnet, passe. Okay? Segunda linha da access list 101. Eu vou colocar, em vez do comando permite, o comando dynamic. Tá certo? Test list com timeout 15. Okay? Permite o quê? O IP dessa faixa de endereços ir até essa faixa de endereços aqui. Ou seja, a rede 10 acessar a rede 30. A rede 10 acessar a rede 30. Então, desde que o cara esteja autenticado, ele vai conseguir ir da rede 10 até a rede 30. Uma vez a lista 101 criada, eu vou aplicar na interface serial, na entrada da interface serial. Tá certo? Bom, esse comando pode ser dado em qualquer ordem, né? Mas ele colocou no final, não tem problema, que é o comando justamente da autenticação. Tá? Ele não vai autenticar aqui, né? Então eu tenho que dar o comando que o VTY04 vai ter um login local. Tá certo? E mais, autocommand access enable host timeout 5. Tá certo? Mais ou menos uma decoreba. Ok? Então essas são as etapas para você acessar, para você configurar uma série dinâmica. Ok? Reflexivo. O que são as ACLs reflexivas? Nada do que o roteador não pediu vai entrar nele. Ou seja, vai entrar nele só o que ele mesmo iniciou. Ok? Então, o R2 iniciou uma conexão, tá? Numa rede desconhecida. Essa rede desconhecida vai conseguir entrar aqui.
Se a rede desconhecida aqui tenta iniciar a conexão, ela não vai ser permitida de entrar. Ou seja, somente o que o R1 pediu, ele vai obter de resposta. Se a rede desconhecida tentar entrar sem o R1 pedir, ela vai ser bloqueada. Isso aqui é a ACL reflexiva. Como é que a gente configura? A gente vai configurar isso em R2, que o R2 é o que está na borda, tá legal? Então, o próprio R2 é que vai lidar com essas redes desconhecidas. Apesar da origem ser o R1, tá legal? Mas a gente vê que a série de destino tem que ficar, a série estendida tem que ficar o mais próximo possível do quê? Do destino. Aliás, essa é uma exceção, né? Essa é uma exceção. A série estendida tem que ficar o mais próximo possível da origem sempre, mas essa aí é uma exceção, tá? Mais próximo possível do destino, porque é uma série reflexiva, tá? Ok, como é que a gente faz? A gente vai no R2, IP Access List Extended Outbound Filters. Ou seja, o que significa o maiúsculo? Significa que é um nome que eu inventei. Tá? Então, vou criar uma lista nomeada estendida, tá? Chamada Outbound Filters. O que eu faço nessa lista estendida? Eu permito o TCP dessa origem, ou seja, desse R1 aqui, quer dizer, da rede que está no R1, 9268.10.0, permito ela de acessar qualquer lugar lá fora e refletir isso numa variável chamada TCP Traffic. Ou seja, vai registrar tudo aquilo que eu estou acessando fora nessa variável TCP Traffic. A segunda linha dessa lista de acesso vai dizer o seguinte, olha, permita o ping CMP, desta origem para qualquer destino e registre isso no ICMP Traffic. Ok? Beleza? Depois, vou criar uma outra lista de acesso, chamada Inbound Filters, dizendo para evaluate aquela variável e evaluate essa variável. Ou seja, testa as duas variáveis. Essa lista de acesso é uma lista de teste dessas duas variáveis. Repara a complexidade que tem lista de acesso, né, gente? Aí eu vou na interface serial 010, que é essa interface aqui que está na borda. Tá? E vou dizer o seguinte, aplica esse inbound filters, essa lista segunda aqui, no tráfego de entrada. Ou seja, todo o tráfego que vier de fora, você vai evaluate para ver se é um desses dois que eu já estabeleci anteriormente. Ao mesmo tempo, eu tenho que também, isso também não importa a ordem, tá, gente? Isso, IP Access Group Outbound Filters Out, a saída para a saída ser registrada. Então, o comando, a Access List de baixo registra a saída e a Access List de cima testa a entrada. Tá? A reflexiva é um pouco mais simples de entender que a dinâmica, né? Ok? Se tiver dúvida, falem. Ok? Vamos lá, continuando. Access List, finalmente, né? Access List baseada em tempo, tá certo? Então, permite que o controle de acesso, que a Access List atue num determinada hora, num determinado dia, tá certo? Da semana. Muito bem. Como é que a gente aplica isso? Criou o time range, tá certo? É um novo comando, diferente de todos que a gente tinha visto até agora. Um time range. Every y other day. Every other day. Então, ele vai dizer que esse time range vai ser periódico, segundas, quartas e sextas, de 8 às 17. Uma vez criada essa variável, every other day, eu posso inseri-la em uma Access List 101, estendida que eu estou criando, que tem um endereço de origem, o 92.168.10, ou seja, uma dessas redes aqui, que ele não especifica qual é, para Telnet, e acrescenta no final da série o time range. Tá legal? Só isso.
Essa é a mais fácil de todas, né? Interface serial 0, access group 101 out. Ou seja, esses cidadãos dessa rede vão permitir falar para qualquer host de Telnet para fora somente nesses dias, nessas horas. Okay? Beleza. Para finalizar o capítulo, a gente vai falar dos possíveis problemas que acontecem normalmente na digitação ou na criação dos access lists. Tá? Primeiro, você colocar o comando de negação antes do de permissão. Tá? Ele vai negar e não vai passar para a linha de baixo. A ordem está errada. O ordenamento das linhas das access lists são importantíssimos. Tá? Segundo erro, né? A rede não pode utilizar TFTP para se conectar. Tá? Você nega o Telnet, você nega essa rede para cá, né? E permite TCP/NN, tá certo? Só que o TFTP é um protocolo UDP. Então, na hora de você permitir tudo, você permitiu só o TCP. Se você quer permitir tanto o TCP quanto o UDP, tem que colocar permite IPNN. Tá? Então, outro erro comum também. É que você está acostumado a digitar TCP, TCP, tu vai TCP aqui também. E erra. Certo? A rede 92 não pode usar Telnet para se conectar à rede 30. Né? Mas essa conexão deveria ser permitida. Né? Então, está negando TCP de qualquer origem para um Telnet. É, 192.168.10. Está aplicada aqui. Está aplicada no local errado. Tá certo? Então você aplica a access list numa interface errada. Também um outro erro. Tá? Outro. Host navegador pode utilizar Telnet, mas essa conexão não deveria ser permitida. Aí você está negando o Telnet de uma determinada origem para qualquer destino. Eu acho que também a localidade que está diferente, ou em vez de deny deveria ser permite, depois vocês leem o texto aqui. Tá? E, finalmente, o host 12 pode utilizar Telnet para o host 10, mas não deveria ser permitido. O host 12 pode conectar o 10 do Telnet. Então, negue o host 12 de acessar qualquer lugar em Telnet. Depois permite tudo. Tá certo? Depois tem que ver aqui qual é o 5. É a direção que está errada. Enfim. Mas não está explícito aqui a direção, né? São problemas comuns. Você erra a direção, você erra onde você põe, você erra a linha, você inverte a linha, você põe permite em vez de deny, ou vice-versa. Tá? Aqui mais um exercício. E depois diversão. Tá? Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: façam todos os packet tracers desse capítulo, são importantíssimos. Sem isso, vocês não vão entender, não vão fazer uma boa prova. Então, se tem um capítulo em que vocês devem fazer todos os packet tracers, é esse. Tá? Ok? Beleza, com isso terminamos esse capítulo e a aula de hoje. Alguma dúvida? Tudo perfeito? Ok. Então, vou terminar a gravação.